A paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Cama no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus, a Ele seja a honra, glória e louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui mais uma vez no canal A Voz Cama no Deserto. Se você ainda não é cadastrado, faça isso, se cadastre, esteja conosco aqui. A cada quadro aqui nós só temos um objetivo, é refletir, meditar na palavra de Deus e assim estaremos mantendo a nossa mente nas coisas do alto, tá bom? Quero aqui aproveitar a oportunidade, mais uma vez estar agradecendo a Deus por mais um inscrito no canal, onde agora estamos computando aí 131 inscritos, tá bom? Hoje é dia 10 de fevereiro, né? Essa publicação será na segunda-feira anterior ao domingo, respectiva lição, a lição que nós vamos estar estudando aqui, a lição 10, aqui dentro do quadro, estudando junto, né? O tema central é o Deus único, revelado em 3 pessoas eternas. Ainda estaremos aqui falando sobre a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Vai estar aí esse conteúdo faz parte, né, esse estudo também da grade teológica, tanto no Instituto como Academia de Teologia, né? Faculdade de Teologia, e trata-se da grade da pneumatologia, que trata aí da obra, né, e do ministério do Espírito Santo do Senhor, tá bom? Então, lição 10, o Espírito Santo, o capacitador. Vamos aí conhecer esse conteúdo e compreender esse ministério, né, que também faz parte aí do agir do Espírito Santo através da nova aliança, né? O próprio Senhor Jesus, ele disse, eu irei, quando eu for, enviarei o Espírito Santo, né? Então, agora o ministério odierno, né, nos nossos dias, é justamente o Espírito Santo que está agindo, e uma das finalidades da sua ação e mediante a igreja é capacitá-la para poder responder com excelência a vocação pela qual ela tem sido chamada, a priori e como essência, a pregação do Evangelho, né? O testemunhar do Senhor Jesus. Amém? Para tanto, vamos estar aqui orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado, e queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome que está escrito no livro da vida e pela esperança que temos, Senhor Jesus, de que a qualquer momento o Senhor está voltando para nos buscar, para que onde o Senhor estiver, nós também venhamos estar junto. Pedimos, Senhor, a tua bênção mais uma vez aqui, neste período em que aqui estaremos conhecendo mais o conteúdo de uma lição dominical desta feita, ó Pai da classe dos adultos. Faz isso, Senhor, nos ajuda, é que nós pedimos. Eu te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, eu quero agradecer aqui a você, meu amado e querido irmão ou irmã, ou você que é ouvinte da Palavra de Deus, que tem se inscrito aí por último. Que Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família, e que o canal Voz Clama no Deserto seja em verdade, né, uma bênção para você, com respeito a tudo quanto aqui tratamos através da Palavra de Deus, referente à Palavra de Deus. Você tem toda a liberdade, como todos que são aqui, que fazem parte já desse contingente de inscrito, ou que são ouvintes aqui, mas ainda não homologaram a sua inscrição. Você tem livre-arbítrio de estar aí consultando a Bíblia, confirmando tudo quanto aqui é dito, para que você
para que Deus venha te abençoar, né? A Bíblia diz que os bereanos foram mais nobres do que os tessalonicenses, porque os tessalonicenses, enquanto buscavam discutir a palavra de Deus e até mesmo não aceitar a pregação do apóstolo Paulo, passou a persegui-lo, enquanto o bereano não. O bereano ouviu a palavra de Deus e diz a Bíblia que todos os dias ele conferia nas escrituras para ver se é isso mesmo. Então que você também possa fazer isso sempre certo. Que Deus há de iluminar o seu coração, né? E você venha compreender cada dia mais, né, juntamente conosco aqui, a palavra de Deus, na confiança do agir de Deus, durante todo o quadro que aqui nós estamos sempre refletindo na palavra de Deus, tá bom? Então vamos aqui para a lição 10 do adulto, né? Deixa eu só ver aqui se ele vai mudar aí. Mudou. Lição 10 do Espírito Santo, agora com o ministério de capacitar, né? Capacitar o crente, capacitar a igreja. O textuário diz: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Joel 2, 28a. Já no Antigo Testamento, né, já havia promessa, não só em Joel, mas também em Ezequiel e também Jeremias, da questão do derramamento do Espírito Santo, só com respeito a essa finalidade em si, abrangente, já está mais em ênfase dentro do contexto do livro de Joel, capítulo 2, 28a em diante, né, que a promessa seria para todos, né, quanto buscasse, quanto clamasse, né, o nome do Senhor. Está escrito lá. Verdade prática, o derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal que capacita a igreja com poder para pregar o Evangelho. É interessante, caro e querido irmão, amigo e ouvinte da palavra de Deus, que assim como a salvação ela é universal, porque todos pecaram, e o que precisa é nós tomarmos uma iniciativa, uma decisão com respeito a ela, assim também é o caso das bênçãos espirituais que se segue esta salvação. As bênçãos espirituais que seguem essa salvação não há nata. Ela é aberta a todos. Se eu e você, um exemplo aqui, buscarmos no Senhor a questão do dom de pastor, o Senhor ele vai dar esse dom, dado o ímpeto do nosso desejo e da busca pela qual vemos insistentemente estar diante do Senhor. Assim é com todas as demais bênçãos espirituais que se segue a salvação. Agora, com respeito à vocação da igreja, à pregação do Evangelho e testemunhar do nome do Senhor Jesus, aí é a questão do batismo com o Espírito Santo. É ele que capacita, é ele que faz com que cada um de nós saiamos da mesmice, quem sabe nem seria essa palavra correta, né? Mas saímos da acomodação da convicção de fé, né? Da nossa salvação, do nosso nome está escrito no livro da vida, sair desta área de conforto e passarmos a sermos atuantes, né? Indo além da questão de estarmos no culto, mas estarmos numa escola dominical, estarmos no culto de doutrina, estarmos também ali predispostos a ser participantes dos demais trabalhos em que ali o ministério ele acaba atuando, né, em busca justamente em cumprir a vocação pela qual o Senhor tem dado à igreja. Amém? Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor. O derramamento do Espírito Santo é uma promessa universal, né? Que capacita a igreja com poder. Olha só, grave bem isso. Eu não vou martelar nesta questão, mas há um engano, né, sobre o arraial da igreja cristã com respeito ao batismo com o Espírito Santo. A ação, vamos dizer assim, o objetivo primário dessa capacitação do Espírito Santo, ela é pregar o Evangelho, é tirar o crente daquela questão da timidez,
de testemunhar na fila do banco, dentro do ônibus, em meio ao trabalho, à escola, você não vai ser um crente 007. Você vai passar a ter aquele poder, aquela virtude, aquela ousadia de falar do Evangelho, de falar e testemunhar o nome do Senhor Jesus. Amém? Então, prosseguindo aqui, deixa eu só ver se está para vocês. Leitura bíblica em classe, Joel 2, 28 e 29, Atos 1, de 1 a 4, 8, de 14 a 17, 1 Coríntios 12, 4 a 7. Então vamos lá. E há de ser que, depois derramarei o meu espírito, está em letra maiúscula, né? Sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonho, vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naquele dia derramarei o meu espírito. Atos 2, de 1 a 4. Foi quando se deu cumprimento, né? Se iniciou a primeira colheita, né? O desenrolar dessa promessa, já iniciando através da igreja, né? Quando em Joel nós lemos ali toda a carne, ali tira a esfera da questão nacional, étnica, étnica, melhor dizendo, da nação de Israel e passa a abranger a todos, indistintamente da etnia, da classe social, da raça, da cor. Essa promessa é para todos. É claro que todos que estejam em Cristo Jesus. Amém? Cumprido-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aqui está uma prova do que eu acabei de falar. Certo? Eles estavam neste local em cumprimento a uma ordem que o Senhor Jesus deixou. Ele diz assim: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E aqui no capítulo, isso foi o capítulo 1, versículo 8 de Atos. No capítulo 2, já vemos já aqui o cumprimento, mas esse cumprimento se deu. E todos que ali receberam, que foi todos ali que receberam, porque em obediência permaneceram, muitos se deixaram aquele local. Passando 10 dias, os que perseveravam, né, em buscar, em crer, em obedecer diante da reivindicação do Senhor Jesus, eles foram selados ali, foram revestidos de poder. Todos já eram crentes, foram revestidos ali de poder e começaram ali a sair, né, abrir a porta daquele cenáculo e passaram a pregar o evangelho ali, aqueles 120, né? Tem escritura que diz quase 120, aqui em Demes, né, já diz 120, né? E outras traduções já arredondam esse número para 120 que estavam ali naquele dia. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu. Agora é importante parar aqui no versículo 1, porque aqui diz, cumpriu-se o dia de Pentecostes, cumprindo-se o dia de Pentecostes, que é o 50, né? Era a festa da colheita, né? E diz aqui, estavam todos reunidos, olha só, no mesmo lugar. Quando, diante dessa ordem do Senhor Jesus, o Senhor Jesus determinou estar só num lugar, que era em Jerusalém, ali especificamente no cenáculo, onde eles se reuniram, com portas fechadas. E depois da ordem que o Senhor Jesus, quando foi assunto ao céu, até o derramamento, cumprimento, foi quando se cumpriu o Pentecostes. O Senhor Jesus ressuscitou, ficou 40 dias, foi assunto ao céu, passando-se 10 dias, estando eles ali no tabernáculo, no cenáculo, melhor dizendo, aí todos foram revestidos. Agora, já não é o local específico, mas é eu e você estarmos crendo na continuidade desta promessa e buscarmos no Senhor Jesus este revestimento de poder. Continuando, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente. É bom esclarecer que foi um som, eles ouviram, não foi o vento, eles não sentiram, eles ouviram
o som como do vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que estavam assentados. O que encheu toda a casa? O som. Vamos prosseguir. Foram vistas, agora sim, foi um ato pelo sentido do ouvir e também pelo ver. Foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Então aqui foram vistas línguas repartidas como de fogo, era como se fosse uma chama ali, né? Os quais pousaram sobre cada um deles. Então cada um via na cabeça de cada um ali, e quando olhavam para todos que estavam ali, viam em cada um ali uma língua de fogo ali, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. É bom esclarecer que esta outra língua aqui eram línguas inteligíveis, não eram conhecidas por parte de quem falava, né? Porém, foram entendidas por parte daqueles que estavam ali reunidos no momento desse acontecimento. Diz a Bíblia que eles abriram o cenáculo e começaram ali aquele som, aquele barulho deles, falando, as nações que estavam em Jerusalém ali por conta da festa do Pentecostes se reuniram ali e até se admiraram que, sendo eles Galileu, estavam cada um ouvindo de acordo com a língua de origem da sua nação, da sua etnia. Porém, aqueles que falavam, para eles eram outras línguas. Por isso que tem esse termo, e também há termos que usam, traduções que usam em línguas estranhas. Estranha para quem falava, mas no caso aqui desse revestimento, as línguas eram conhecidas por aquelas nações que ali estavam, né? Atos 8, 14, 17. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles para que recebesse o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Eu presenciei esse fato. Eu presenciei. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só. Apagou aqui. Bom, o que aconteceu aqui? Eu não esperava, né? Acabou por apagar a câmera por conta que o celular acabou esquentando aqui. Então, vamos sem câmera, tá bom? Então, deixa eu abrir aqui a Bíblia. Então eu, amados, presenciei esse fato em um culto, né? Ali, precisamente em Belas Artes, estávamos ali naquela ocasião oportuna, numa congregação, era a festa daquela congregação, e eu participava de um conjunto no ministério, e fomos lá fazer corpo, cooperar e nos alegrar diante ali daquele momento, daquele culto de ação de graça. E o pastor que estava pregando foi o pastor Anderson, filho do pastor Adilson. Ele convidou aqueles que ainda não eram batizados com o Espírito Santo que viessem à frente ali do púlpito, e que na medida que foram, né, aqueles que estavam indo, que não tinham sido batizados, na medida que ele pousava a mão sobre aqueles irmãos, aqueles jovens, aqueles adolescentes e os irmãos que iam à frente, eles passavam a falar em línguas estranhas. Eles passaram a ser ali revestidos do poder de Deus. Assim como foi aqui no caso que lemos, eu também presenciei esse fato. Só estou aqui testemunhando porque eu vi. Eu não ouvi, eu vi isso acontecer. Eu vi eles falando em língua e vi acontecer pela imposição do mão daquele pastor, pelo qual Deus, naquele momento, deu a ele essa autoridade para que, quando ele, pela pregação que ele trouxe, falando, né,
deste poder de Deus, desta capacitação, e ao final da tua pregação, ele chamando à frente ali, convidando à frente, aqueles que foram, ele impondo as mãos ali, eles receberam este poder, o poder do Espírito Santo. 1 Coríntios 12 diz, ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo. A diversidade de operações, mas o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um, observe bem, para o que for útil. Então aqui já vemos a questão dali em Atos, tanto no início como durante o andar da igreja ali, o trabalhar do Espírito Santo, que nós vemos no Evangelho, nós vemos o trabalhar do Senhor Jesus. Já no livro de Atos, nós vemos ali os atos dos apóstolos, mas na verdade era os atos do Espírito Santo através da instrumentalidade da vida daqueles apóstolos ali, né? Como também os irmãos que saíam a pregar, exemplo de Felipe, né? E tantos outros. Então ali nós observamos aqui em Coríntios, capítulo 12, que não só é o ministério do Espírito Santo em revestir de poder, mas também ele concede dons. E diz aqui, ó, conforme, dá a cada um conforme for útil. Que fala da prerrogativa divina do Espírito Santo como a terceira pessoa eterna da Trindade, né? E em fazer esta obra, né? A igreja é capacitada por ele em todos os aspectos. Para pregar o Evangelho, batismo com o Espírito Santo. Para o ministério, tem o dom de pastor, o dom de evangelista, profetas, doutores de mestre, que é dado pelo Senhor. O Espírito Santo dá o dom de língua, de interpretação de língua, o dom da fé, operação de sinais e maravilhas, e por aí, né? São dons espirituais, dom dado pelo Espírito Santo. Observe que no último, versículo 7 diz, último não, mas no versículo 7 diz, mas a manifestação do Espírito é dada cada um para aquilo que for útil. Introdução à promessa do derramamento do Espírito Santo cumpriu-se no Pentecoste. O Pentecoste permanece válida para todos os que creem. Isso aqui é muito ministério, creem na continuidade do agir do Espírito Santo que respeita tanto ao batismo no Espírito Santo, como também os dons espirituais. Existem outros ministérios cristãos que já não creem, né, na continuidade dos dons. Porém, nós, todos que pertencem à Assembleia de Deus, Peniel, Palavra de Vida e tantos outros mais ministérios, né, denominacionais, também creem da mesma maneira na continuidade da ação do Espírito Santo, né, diante desse alvo, da capacitação, né? A atuação do Espírito Santo vai além da obra de regeneração, que nós já estudamos, que é também parte do ministério do Espírito Santo, na vida de cada crente. Ele também é o capacitador do crente. Observe a diferenciação do ministério e ação, né? Ele também é o capacitador do crente, olha só, para o serviço do reino de Deus. Tanto na questão do dom, para o aperfeiçoamento da igreja, como também para o evangelho, pregação do evangelho, que é o revestimento de poder. Nesta lição veremos que o Espírito distribui dons e conduz a igreja com manifestações sobrenaturais, promovendo unidade, santidade e testemunho eficaz no mundo. A promessa do derramamento do Espírito, uma promessa de abrangência universal. Na antiga aliança, o Espírito atuava de modo pontual sobre pessoas específicas e para tarefas determinadas. Então, no Antigo Testamento, eles recebiam o Espírito Santo, ou seja, eram revestidos, batizados com o Espírito Santo. Ou seja, esse com se refere no grego à questão pontual, segundo o mover de Deus, como o caso ali da oração de Josafá, um exemplo,
né? Se eu não estiver equivocado, segundo Crônicas, capítulo 20, ou primeiro Crônicas, capítulo 20. Quando Josafá ali, vendo sobre as ameaças de invasão ali de inimigo, ele orando a Deus, ele foi até o templo, orou, e ali Deus tomou um dos israelitas ali, que eu não lembro o nome agora, né, com o Espírito Santo, e trouxe a mensagem ali de que o Senhor estaria agindo, e naquela oportunidade o Senhor pronunciou a seguinte ordem: ficar em pé e veja o livramento que o Senhor ia dar naquele momento. E ele diz assim, ficar em pé, né? E Deus disse que pelejaria por ele. Não, nessa batalha não tereis que pelejar, porque ali foi uma ação de Deus, né? Naquela ocasião. Então, essa e tantas outras, como também a unção sobre reis, sobre sacerdotes, eram pontuais e momentâneas ali, né? Tinham realmente seu término, no caso do Antigo Testamento. Já no caso do Novo Testamento, é o batismo no Espírito Santo, porque vem a questão do novo nascimento, né? A regeneração, não que possa acontecer também simultaneamente, mas a ordem que nós entendemos pela leitura bíblica, né? Como o Senhor Jesus disse, primeiro é necessário nascer de novo. Então, onde o Espírito Santo ele convence do pecado, passa a habitar naquela pessoa, transformando aquela vida, levando-a e iluminando ela com respeito à palavra de Deus, e essa iluminação, né, diante desse percurso, né, da iluminação do Espírito Santo, com respeito ao entendimento da palavra de Deus, vai levar aquele crente a compreender das demais bênçãos espirituais pela qual ele precisa tomar atitude diante desta compreensão, em buscar, que é os dons espirituais e também o batismo com o Espírito Santo. Isso não ocorre antes do nascimento, mas ocorre depois. Então, logo, é o batismo, na questão do Novo Testamento, é batismo que significa revestimento. É um revestimento em que é dado através de uma presença, né, maior ali do Espírito Santo na vida daquela pessoa, né, e leva ela e potencializa, vamos dizer assim, ela, porque a palavra ali, batismo, né, que vocês recebereis a virtude do alto, está se referindo ao dínamo, né, ao poder de Deus ali, de maneira aquela pessoa passar a pregar e testemunhar o nome de Jesus, como aconteceu no Pentecostes. Amém? Porém, cerca de 800 anos antes de Cristo, Joel profetizou uma nova dispensação, e a disse que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Na nova aliança, essa promessa foi registrada em todos os evangelhos. Na profecia, a expressão sobre toda a carne aponta para a abrangência universal do Espírito e não somente para uma nação. Não a todos de modo indiscriminado, como foi dito, mas a todos que invocam o nome do Senhor. E somente aqueles que invocam o nome do Senhor, aqueles que, né, creem em Deus e passam a ter uma vida em uma comunhão com o Senhor. Essa linguagem quebra paradigma, e assim a ação do Espírito ultrapassa fronteiras e alcança jovens e velhos, homens e mulheres, livres e servos. Uma promessa com ação sobrenatural. O derramamento do Espírito vem acompanhado de manifestações visíveis e sobrenaturais. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões. Observe que, no caso desta promessa, diz assim, vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Então, nessa manifestação, o profetizar é revelar algo. São palavras inteligíveis e compreensíveis, como acontece, né, na questão da igreja com respeito ao dom de profecia. Os vossos velhos terão sonho, olha só, uma característica aí, e os vossos jovens terão visões. As profecias, sonhos e visões revelam a atuação do Deus vivo entre o seu povo. São experiências extraordinárias que servem de edificação espiritual. Elas indicam que a vida cheia do Espírito é ativa, dinâmica e sensível à voz de Deus. Onde o Espírito Santo é bem-vindo, o agir de Deus se manifesta com propósito e poder. Todo crente deve cultivar uma vida de comunhão e santidade,
a fim de ser um canal sensível para a manifestação de dons do Espírito. Uma promessa para os últimos dias. A palavra profética aponta para um tempo específico. Naqueles dias derramarei meu Espírito. Na terminologia da antiga aliança, tais expressões referem-se à chegada do Messias e ao início de eventos escatológicos. Pedro identifica o Pentecostes como o cumprimento inicial desses últimos dias, referenciado aí em Atos capítulo 2, versículo 17. Eles começaram com a vinda do Messias, que juntamente com o Pai enviou o Espírito Santo. A descida do Espírito Santo inaugurou a igreja e prossegue sua atuação contínua na vida do crente até o arrebatamento dos salvos. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça. A promessa é válida para todos que creem em todos os tempos. Observe que quando nós vemos o Senhor Jesus no batismo, né? Pode haver alguma confusão quanto a isso. Nós observamos que diz que o Espírito Santo desceu sobre o Senhor Jesus em forma corpórea, né? Ou seja, na sua plenitude. E ali o ungiu, observe bem, para o ministério, né, humano do Senhor Jesus. Então não precisamos fazer confusão quanto a isso. Observe que Jesus também disse, durante seu ministério, que ele teria que ir para que através, quando ele fosse, o Espírito Santo haveria de estar vindo. Agora, a compreensão o porquê do Espírito Santo vir depois que o Senhor Jesus fosse, porque estava dentro do transcorrer da promessa e do plano de Deus. Ou seja, para receber o Espírito Santo, o Senhor Jesus teria que morrer e ressuscitar para tornar o caminho aberto para a salvação, para o novo nascimento, para o arrependimento. Em consequência disso, né, aí sim o Espírito Santo ele viria para ter a sua ação e ministério a convencer o mundo, né, do pecado, da justiça e do juízo, onde ele iria falar do Filho, né, do Senhor Jesus. Então aqui tiramos essa dúvida, né? Se alguém tiver em mente, né? Mas o Espírito Santo não estava? O Espírito estava na vida do Senhor Jesus, mas com respeito à atuação frente à nova aliança e à salvação e o plano de Deus, ele teria que vir depois em que o Senhor consumasse a sua missão, né? E deixasse aberto aí o caminho para que esta promessa de Joel se cumprisse, né? A partir daí então. Foi o que aconteceu, se iniciando, como diz Pedro, em Pentecostes. A profecia de Joel não se esgotou no Pentecostes, permanecendo vigente durante toda a dispensação da graça, ou seja, até a vinda do Senhor Jesus. A promessa é válida para todos que creem em todos os tempos. O cumprimento, poder para testemunhar. O Espírito Santo veio com o poder do alto. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Seu derramamento no Pentecoste cumpre a promessa do Pai e a mediação do Filho. Antes de sua ascensão, Jesus assegurou ao discípulo que eles seriam revestidos de poder. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai, ficai, porém, ó só, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Então, meu amado e querido ouvinte da Palavra de Deus, você que ainda não recebeu esse revestimento, você é crente, você comunga com o Senhor, você está comigo aqui nessa reflexão, você não desanime. Se você parou, retome a busca por este revestimento. Insista diante de Deus, como disse o Senhor. Qual pai daria para o seu filho um pão, em vez do pão uma cobra? Qual pai que daria para o seu filho, né, algo que não fosse benéfico para ele, em outras palavras? Assim é Deus, a todos quanto, diz o texto, a todos quanto o pedir, né, diante de Deus, ele o daria o Espírito, que fala justamente dessa resposta de Deus, é certa. Aí diz aqui, ó, vamos continuar. O Espírito Santo, vamos poder. O Espírito Santo é uma terceira
Certo? Aí está no Lucas 24, 49. Agora, mais claro ainda, o objetivo desse revestimento se encontra em 1,8, quando diz assim: e esse revestimento, ó, Edio, significa revestir-se como uma armadura e aponta para uma capacitação sobrenatural e indispensável só para testemunhar de Cristo. Então, repousemos nessa colocação aqui muito clara, contundente, né, para fundamentar qual é o objetivo de eu buscar o Espírito Santo. Não é para que eu venha ter a evidência de línguas, que é o primeiro sinal. Vamos estar vendo no conteúdo a seguir. Não é para isso, não é para estar no culto, né, falando em línguas. Observe que o Pentecostes, as línguas eram inteligíveis, alcançaram o objetivo. Ali foi manifesto que Deus estava ali, porque cada um na sua nação ouvia falar das grandezas de Deus. Depois veio a pregação de Paulo e todos ali, iniciando com um contingente de 3.000 almas, se arrependeram aos pés do Senhor. Mas por quê? Por conta do revestimento, por conta que o Espírito Santo tinha capacitado ali os apóstolos. E todos quanto receberam ali, os 120, não foi só os 12, saíram em Jerusalém, Judéia, Samaria, com o fim da terra. Nós vemos isso em Atos. Em Atos, você vê o capítulo 8 de Atos, ali houve grande perseguição e os que foram dispersos foram pregando o evangelho, e Samaria recebeu com alegria a palavra do evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então observe que enquanto eles não receberam esse investimento, eles creram, eles criam, eram crentes. Eles estavam em obediência ao Senhor Jesus. Eles testemunharam a assunção do Senhor Jesus. Quando ele subiu, foi assunto ao céu. E eles foram para o tabernáculo, ficaram ali, até que do alto fosse revestido. Enquanto eles não foram revestidos, eles eram crentes, eles criam Jesus, eles testemunharam o ministério de Jesus, porém para o cumprimento do ID, que o Senhor tinha dado para ele. Para a evangelização, carecia do poder do alto, carecia de ousadia para pregar o evangelho. Isso só se daria através do cumprimento desta promessa. Então aqui está bem claro, ele diz, esse revestimento, que significa uma armadura, né, e aponta para uma capacitação sobrenatural, e indispensável. Então nós não podemos cobrar daqueles que ainda não foram revestidos que ele tenha que participar do evangelismo, né, tenha que pregar a palavra de Deus. Se ele apenas crê, ele foi salvo, ele está começando a sua caminhada cristã. Cabe a nós como irmãos e aos ministérios elucidar, né, e deixar claro a questão objetiva desse revestimento, para que haja, né, um interesse deste irmão, desta irmã, está buscando, né, este batismo, esta promessa que não está aliada a méritos, ou a credencial ministerial, ou a questão, a credência a uma credencial denominacional, de se fazer parte de uma igreja, nada disso. É por conta da promessa e não de mérito. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. É o que diz aqui que nós comentamos. Esse poder dinamis, no grego, né, não é apenas força para resistir ao pecado, mas também ousadia para proclamar o evangelho. Observe, está muito claro esse ponto aqui. O cumprimento, poder para testemunhar. Não é poder para se exibicionar, se exibir. Não é poder para se colocar em evidência. De maneira alguma. É poder para testemunhar. Vai falar de Jesus, não vai falar em línguas. Vai falar de Jesus. Vai ser usado pelo Senhor. Até mesmo com dons maravilhosos, como foi o caso de Paulo, de ressuscitar mortos. Como ressuscitou aquela menina, como ressuscitou aquele eunuco, aquele que caiu da janela, né? E por aí vai.
Então é poder para testemunhar, ousadia. Autoridade para operar milagres, olha só. E sabedoria para edificar a igreja, que fala dos dons, ali que faz parte da questão do corpo da igreja dentro do seu desenvolvimento, né? Segundo parágrafo, segundo tópico, segundo ponto, segundo tópico do segundo ponto é os sinais da descida do Espírito Santo. Atos registra 2 sinais sobrenaturais que marcaram o advento do Espírito Santo: o som, como de um vento veemente e impetuoso, e a língua repartidas como de fogo. O vento e o fogo enfatizam a grandeza da ocasião, são sinais audíveis e visíveis da chegada do Espírito Santo. O som, como de um vento, simboliza a presença criadora de Deus, quando ali em Ezequiel, a profetizar em resposta à ordem de Deus, né, ao mandado de Deus, diz a Bíblia que começou a haver, né, um vento, né, naquele local. As línguas, como que de fogo, são sinal de purificação e consagração. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo. Observe a colocação, como nós comentamos, refletimos. Batismo no Espírito. Esses sinais particulares não se repetiram posteriormente nos batismos no Espírito Santo subsequentes, pois se tratava de um evento solene e único, que foi o caso ali do cenáculo, né? Ali no Pentecostes, a igreja revelada como corpo de Cristo foi inaugurada e marcada com esses sinais de forma visíveis e poderosa. Ou seja, o momento inicial para o cumprimento, para pôr em prática o ide de nosso Senhor Jesus, como ele disse, ide por todo mundo e pregar o evangelho, só teve início a partir desse momento de Pentecostes. Ele se iniciou a questão do trabalhar da igreja com respeito a esta vocação essencial que é o ide, né? Terceiro subponto, a evidência do revestimento do poder, né? Como foi comentado. O revestimento de poder veio com um sinal específico: falar em outra língua. Em Atos, falar em outra língua estava explícito em 3 registros e implícito em outras 2 ocasiões. Dessa forma, biblicamente, falar em outra língua e sempre evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de línguas. Este último dom refere à interpretação para a edificação da igreja. Porém, o falar em línguas com batismo ou renovação não requer interpretação. É algo único ali de momento. O batismo, ele acontece, tem a sua continuidade até o dia de hoje. Observe bem o que vai ser falado aqui. O batismo no Espírito Santo, nós cremos na continuidade de que ele ainda acontece no nosso dia. Mas observe que o batismo, ele é um revestimento, né, e acontece naquele momento que a pessoa passa a receber este revestimento. Como também no caso de ser renovado, né, para ter mais ousadia, como nós vemos no capítulo 4 de Atos. Depois da perseguição, eles sendo presos, açoitados, diz a Bíblia que eles, orando, né, se moveu ali o local, eles foram revestidos de poder. E saíram, ali já para observar que eles não saíram falando em línguas, saíram profetizando e divulgando a palavra de Deus. Dessa forma, biblicamente, falar em outra língua é sempre evidência física inicial do batismo no Espírito Santo. Essa evidência difere do dom espiritual de variedade de língua. Este último dom requer interpretação para a edificação da igreja. Porém, falar em línguas como batismo ou renovação não requer interpretação. Por isso que Paulo, no capítulo 14 de Coríntios, se você puder ler pausadamente, você vai entender que o teor daquele texto e contexto é que estava havendo confusão na igreja, estava havendo uma competitividade, né? Que muitos queriam, ou achavam que o mais importante era falar em língua, outros era profetizar. Então Paulo, para trazer ordem, ele trata disso no capítulo 14, onde ele deixa claro ali que o mais importante na questão do dom de línguas era também receber
o dom de interpretação de língua. Porque ele diz ali no capítulo 14 que nem quem fala línguas estranha, como o dom de línguas estranha, ou de línguas, né? Recebe o dom de língua, nem ele entende e muito menos aqueles que ouvem. Então, por isso que há o dom também de interpretação ali dentro da lista dos dons dado pelo Espírito Santo. No 1 Coríntios capítulo 12. Por quê? E Paulo ele exorta no capítulo 14, para aquele que falasse em línguas como dom, ele viesse a buscar também o dom de interpretação para que a igreja fosse edificada. E ainda dentro desse texto ele diz assim, que ele falava mais língua do que eles. Ele tinha um dom de línguas, Paulo. Mas ele diz que ele preferiria, em vez de falar 10.000 línguas estranhas, ou falar em línguas, 10.000 palavras em línguas, ele preferia falar 5 palavras inteligíveis para que a igreja pudesse ouvir e entender. Observe que Paulo usou, né, um termo hiperbole, para dar a ênfase à questão da importância que era o profetizar, o falar palavras inteligíveis. E não estar falando em línguas, sendo que nem a pessoa entende, ainda que seja uma experiência pessoal dela, mas nem ela entende e nem quem ouve, que é o caso da igreja. Paulo ele diz que ele pode falar, mas que fale num tom mais baixo, sem que atrapalhe o percurso ali do andamento do culto que é apresentado a Deus. Na experiência da salvação em Cristo, todo crente é selado com o Espírito, por isso que eu falei naquela ocasião que não era selo, selado com o Espírito, Efésios 1, 13 e 14. Porém, no batismo, no Espírito Santo, todo crente é revestido de poder, como foi também comentado. Observe aqui, né? Selado no momento que crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo passa a agir naquela vida nesse tocante, né? De nascer de novo e regeneração, ele é selado. Porém, o batismo ele já tem, mas o revestimento é que se refere a este poder que está sendo tratado aqui com respeito ao batismo do Espírito Santo. Terceiro ponto, a continuidade do derramamento do Espírito, a extensão da promessa do Espírito. Pedro exorta seus ouvintes ao arrependimento, ao batismo nas águas. Ele assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Recebereis o dom do Espírito Santo. Pedro exorta seu ouvinte ao arrependimento. Eles assegura: recebereis o dom do Espírito Santo. Essa frase precisa ser entendida à luz do seu contexto. O dom do Espírito refere-se ao cumprimento da profecia de Joel. É a promessa de Jesus a respeito do revestimento de poder. Esse dom não ficou restrito ao Pentecoste, mas estendido aos crentes de todas as épocas. A vós, a vossos filhos e a todos que estão longe. Na casa de Cornélio, a regeneração ocorreu pela fé em Cristo e o batismo do Espírito Santo procedeu ao batismo da água. Ou seja, como foi dito, pode haver também de forma simultânea. Houve o novo nascimento ali com respeito a Cornélio e a sua família e, ao mesmo tempo, houve o revestimento de poder. Eles passaram ali a profetizar, né? E depois desceram as águas. Tanto é que Pedro passa a falar com aqueles que foram com ele, foram testemunha, né? Que ele levou. Quer dizer, que poderemos nós impedir de que esses sejam batizados, haja vista que receberam e foram participando da mesma promessa que nós? Então, Pedro se baseou nessa questão da simultaneidade, ou seja, do selo e agora do revestimento, de forma simultânea, e também isso pode acontecer até mesmo antes da pessoa, né, descer as águas. Louvado seja. Isso tudo implica a motivação, amados. Tudo implica o crer. Tudo implica o buscar a presença do Senhor. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Mais oração, mais poder, né, nós dizemos. Então, mais busca, mais resposta de Deus, por certo, ela será certa e acontecerá em nossas vidas.
em Samaria e Éfeso foi derramado após, olha só, a conversão. Esse revestimento de poder é algo distinto do novo nascimento, como já foi bem esclarecido anteriormente, não precisamos comentar aqui. O Espírito opera com diversidade e unidade, segundo tópico do terceiro ponto aí, caminhando para o final, tá bom? O Espírito opera com diversidade e unidade. Paulo ensina que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O termo diversidade, diareses, aponta para a variedade de dons, operações e ministérios. A Trindade inteira participa. Observe, o Espírito distribui os dons, o Filho dirige o ministério e o Pai opera os resultados. E observe que é o Deus único e as três pessoas eternas. Nós vemos isso já na questão da obra do Filho, na questão do ministério de Jesus, e agora nós vemos também no ministério do Espírito Santo, aqui revelado, né, durante o percurso do livro de Atos, e a participação, né, também do Filho, como também do Deus Pai, do Pai. Essa pluralidade indica a riqueza da igreja. O salvo recebe dons específicos visando a edificação dos crentes, de modo que o falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito, e o fruto do Espírito, com os dons espirituais, é a sua evidência contínua. Tudo resulta em uma igreja cheia de poder e unidade ligada a Cristo, o cabeça da igreja. Então é exatamente esse alvo que Paulo ele buscou ali, né, escrevendo a sua segunda carta ali, a sua primeira carta ali aos Coríntios, na questão do capítulo 14. Do 12 ele ensinou sobre os dons. Desse ato de tempo houve ali, né, passou a haver ali uma ignorância, e eles estavam até agindo como meninos, como Paulo fala em 14, né? E que foi no capítulo 14 também que Paulo diz que Deus não é um Deus de confusão. Então estava havendo ali uma bagunça. Aí a igreja de Corinto tinha os dons, todos os dons tinham recebido. A igreja era uma igreja abençoada, porém precisava ter conhecimento, não é só receber o dom. Precisamos ter um entendimento, né, e ser sensível à direção de Deus quanto à atuação, quanto ao uso desse dom. Por isso que nós falamos, nós levamos tudo só na questão espiritual, nós decaímos para o fanatismo. Agora, se nós formos só para o lado do conhecimento, cairemos na questão do farisaísmo. Então tem que ter o meu tema. E Paulo ali no capítulo 14, até mesmo 13, quando ele fala sobre o amor, ele já deixa claro ali, e no 14 também, que principalmente até mesmo antes, no capítulo 12, quando ele ensinou sobre os dons, ele já falava da unidade da igreja, da questão dos dons, cada um receberia para ser um, juntamente com os outros que receberam outros dons, com respeito ao aspecto final e objetivo único pelo qual Deus espera de nós, que é a unidade para poder termos o mesmo pensamento, a mesma fé e o mesmo serviço ao reino de Deus, em ordem e coerência. Terceiro subponto, o Espírito distribui dons com propósito. Aqui, né, fecha o que nós comentamos lá no começo. Os dons, o charismata, não são para ostentação pessoal, mas para o serviço do reino, edificação da igreja e glorificação de Cristo. O Espírito os distribui com propósito para o que for útil e os reparte soberanamente a cada um como quer. Os dons são graça espirituais concedidas e controladas pelo Espírito. A finalidade específica do dom nos protege de dois perigos espirituais: a soberba, que transforma o dom em motivo de vanglória, foi o que aconteceu, né, aludido pelo Senhor Jesus no capítulo 7, versículo 21 a 23 de Mateus, que naquele dia muitos chegariam chegariam para ele e diriam: mas nós não operamos muitas maravilhas, milagres e maravilhas, nós não profetizamos, nós não expulsamos o demônio.
E diz a Bíblia que o Senhor Jesus dirá para aqueles que assim disseram: apartai-vos de mim, vós, abertamente ele falaria, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E quando é que nós caminhamos para esse campo perigoso? É quando nós achamos o tal, por termos recebido. Só o revestimento já corre o perigo de sermos, envaidecermos na fé por achar que nós fomos revestidos e outros não. Como também a questão dos dons e da operacionalidade desses dons através da nossa vida, por intermédio da instrumentalidade de Deus. Precisamos tomar cuidado. Nós possamos manter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E o exemplo que Paulo nos dá, ele diz: eu fiz muito mais do que todos os apóstolos. Não só eu, mas a graça de Deus que opera em mim. Portanto, cada crente é chamado a exercitar o dom que recebeu com humildade e disponibilidade para servir com amor, zelo e temor ao Senhor. Amém? Estamos agora indo para a conclusão. O Espírito Santo é o capacitador divino, prometido aos que creem. Ele atua em cada geração com poder, dons espirituais e direção. Desde o Pentecostes, sua presença é real e contínua. O crente pentecostal vive não apenas no Espírito, mas pelo Espírito, como testemunha viva do poder de Deus no mundo. Portanto, cada cristão regenerado é chamado a viver na plenitude do Espírito Santo. E quando é que isso se dará? Somente quando pomos em prática a fé quanto a esta realidade que temos estudado, está diante do Senhor, buscando a sua presença, insistentemente e consistentemente. Em que sentido? De saber o que estamos orando, para o que estamos orando. Desculpa aí que eu pus aqui. Para que estamos orando? Amém? Então, que Deus, por intermédio de Jesus, nos abençoe e nos guarde de qualquer tipo de confusão quanto a essa área, este ministério pelo qual o Espírito Santo está agindo em nosso meio ainda, e não venhamos fazer confusão e muito menos fazer dos dons espirituais uma plataforma para o exibicionismo ou para buscar popularidade, buscar a evidência. Mas sigamos o exemplo de Cristo e não busquemos exclusividade, mas sim que o Senhor ache em nós um coração disposto, a viver todas essas promessas, porém objetivando a edificação da igreja, e a glorificação do nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o alvo primário na questão do uso, com respeito a essa capacitação que o Espírito Santo venha a promover em nossas vidas, na vida da igreja e na individualidade nas nossas vidas. Amém? Um abraço a todos, vamos estar agora orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Pai, perdão dos nossos pecados e queremos, Senhor, te agradecer, ó Pai, por este momento, até aqui estivemos meditando, Senhor, em mais uma lição, em mais um conteúdo, e como ele foi esclarecedor para nós, ó Pai, não venhamos a ser instrumento de qualquer engano, de qualquer confusão, mas que nós venhamos sim buscar em Ti, Senhor, a cada uma dessas manifestações, cada um desses dons, e a consciência e o conhecimento e a iluminação de como fazer o devido uso, assim como Pedro mesmo disse, ó Pai, quando ele nos orienta, aquele que fale segundo a palavra de Deus, aquele que ministre segundo o poder que Deus dá para que em tudo o nome do Teu Santo Filho Jesus Cristo seja glorificado. Faz isso, Pai, em nossas vidas, nos ajuda, é o que nós pedimos, já te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra.